Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar nesse vídeo como que foi entubar meu primeiro paciente na emergência e logo em seguida atender uma parada cardiorrespiratória. Então, prepara o café que lá vem história. Então pessoal, esse dia foi muito marcante para mim e eu decidi compartilhar aqui com vocês um pouco dessa história para, se você já foi estudante de medicina, sentir um pouco da sensação que eu tive naquele momento e já se imaginar fazendo isso, experienciando esse acontecimento, ou então se você está estudando para passar em medicina, te motivar com esse relato. Então já preparei aqui o cafezinho e vou contar a partir de agora tudo o que aconteceu. Isso ocorreu há mais ou menos 2 semanas atrás, em que eu resolvi acompanhar uma médica amiga nossa, eu e o meu amigo que mora comigo, fomos lá acompanhar num estágio de emergência. Lá é atendimento de porta, então atende de todo tipo de urgência e emergência que chega do paciente. Desde lombalgia, que é dor nas costas, dor na lombar, dor nas pernas, cefaleia, que é a dor de cabeça, diarreia. Todo esse tipo de problema chega lá, que são problemas considerados mais leves e até os problemas que são mais graves. Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um paciente com convulsão, um paciente com perda da consciência, com queda do estado geral e até mesmo um paciente com parada cardiorrespiratória, num ritmo que pode ser um ritmo de assistolia, de atividade elétrica sem pulso, ou uma taquicardia ventricular, uma fibrilação ventricular. Uma taquicardia ventricular sem pulso, né? E nesse caso, se eu não me engano, o paciente que a gente atendeu, que chegou parado, era um ritmo de assistolia, tá bom? Mas ao longo daqui dessa história eu vou contar pra vocês. Vou dar um gole aqui no cafezinho. Isso, como eu disse, aconteceu numa terça-feira, foram mais ou menos 2, 3 semanas atrás, eu acho que foi dia 2 de março. A gente chegou lá no estágio, a gente já ia bastante nesse estágio, acompanhava, mas normalmente era atendimento ambulatorial, nós não ficávamos tanto na emergência, ficava atendendo esses pacientes que chegavam lá na porta. Nesse dia, assim que a gente chegou, nós recebemos a notícia que a médica que nós acompanhávamos iria ficar naquele dia na emergência respiratória. Então, na emergência respiratória, hoje em dia, por causa do atual momento que nós vivenciamos, chegam todo tipo de paciente. Desde um paciente com infecção de via aérea superior, que pode ser uma rinite, uma amidalite, se ele tiver com coriza, com congestão nasal, nariz escorrendo, pode chegar uma pneumonia. Então, todo paciente que tem algum problema respiratório fica isolado nessa área para não correr risco de contaminar os outros pacientes do hospital que estão com outras doenças. E aí, ela ofereceu para a gente essa opção, ou da gente ficar lá na emergência respiratória, ou então continuar atendendo os pacientes normalmente, depois ela iria passar para evoluir, para ver o que estava acontecendo com os pacientes e dar a conduta final para a gente. Foi uma escolha muito difícil de fazer porque o ambiente da emergência respiratória é um ambiente muito tenso. São pacientes que chegam muitas das vezes em insuficiência respiratória aguda, estão quase parando, precisa ser entubado, colocado sobre ventilação mecânica, então é bastante agoniante. E todo o medo que envolve de estar lá, né? Por conta dessa atual situação, ter que usar máscara, viseira, todos os equipamentos de proteção individual. Nós optamos, apesar de com medo, de seguir para a emergência respiratória naquele dia. Então começamos lá o atendimento, nos paramentamos, atendemos o paciente com pneumonia, fomos fazer a evolução de todos que estavam lá, eram mais ou menos uns 15 pacientes, até que mais ou menos 10 horas da manhã, chega uma paciente regulada pelo SAMU, chegou lá de ambulância, ela tinha tido um quadro de uma doença respiratória, mas tinha ganhado alta, e chegou 10 dias após esse quadro lá pra gente, com insuficiência respiratória aguda franca. Então, o que é isso, uma insuficiência respiratória aguda franca? O paciente estava usando máscara não reinalante, aquela máscara que acopla aqui, e a 15 litros de oxigênio por minuto, que é uma quantidade altíssima, e a saturação dela ficava entre 89% e 90%. Só para você ter uma ideia, um ser humano normal satura cerca de 98%, 99%. Ela estava com a máscara saturando 89%. Isso já é um indicativo de gravidade, porque a paciente estava desaturando. Tem que tomar o petróleo aqui, senão não aguenta.
E aí fomos fazer a contagem da frequência respiratória. Lembrando que essa paciente chegou pra gente no regular estado geral, ela estava lúcida, estava orientada, conseguia conversar, responder as perguntas que nós fazíamos, só que nesse estado de insuficiência respiratória aguda, não conseguia manter a saturação. Na contagem da frequência respiratória, nós percebemos que ela estava com uma frequência de 36 incursões respiratórias por minuto. Ou seja, um adulto ser humano, nas condições fisiológicas, tem cerca de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. Essa paciente estava hiperventilando, estava em sofrimento respiratório, estava tentando compensar, assim, né? Respirando muito. E qual que é a próxima evolução no paciente que está hiperventilando? Uma hora a musculatura dele começa a cansar, ele faz uso de musculatura acessória, de musculatura abdominal, aqui, musculatura do pescoço, mas uma hora ele cansa e não consegue compensar essa dessaturação com a hiperventilação. E aí, esse paciente evolui com hipóxia, posteriormente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Pensando nisso, e de acordo com os critérios que são estabelecidos para intubar um paciente, para fazer intubação orotraqueal, nós optamos por intubar para evitar que esse paciente cansasse e evoluísse para hipóxia. Eu estava junto com meu amigo que mora comigo e eu já tinha tido a experiência de intubar 4 pacientes no centro cirúrgico, quando eu estava no 4º ano da faculdade. Apesar do centro cirúrgico ser um pouco diferente, porque é um ambiente controlado, o paciente está em jejum, a gente sabe o que vai acontecer de uma certa maneira geral. Já na emergência é um quadro que chega sem você conhecer o paciente, sem você conhecer a história pregressa do seu paciente. Então é um ambiente de tensão, um ambiente em que tudo pode acontecer. Então acaba que é diferente intubar nessa situação. Por causa disso, eu optei por deixar meu amigo intubar, cedi minha vez para ele. E aí, eu cedi que ele nunca tinha intubado. E é muito raro aparecer na emergência, principalmente nos nossos estágios. Ainda não havia aparecido nenhuma oportunidade dessa, só que eu queria deixar ele ter essa experiência que é essencial, pelo menos uma intubação você ter feito antes de se formar. E aí eu falei, você pode intubar, o próximo que chegar sou eu. Mas pensando que ia aparecer um paciente que ia demorar 3, 4 meses para aparecer outra paciente, quiçá eu ter a chance de intubar. Beleza. Meu colega conseguiu intubar, intubou muito bem, deu tudo certo. Nós colocamos a paciente em ventilação mecânica, ajustamos o respirador, fomos preencher a papelada e tal. Isso já era mais ou menos umas 11 horas da manhã. Lembrando que o plantão começou às 7 e ele acabava 1 hora da tarde. Estávamos lá preenchendo a papelada, quando de repente, por volta de 11h30, chega a ambulância com a sirene, com o giroflex ligado na porta. E aí minha preceptora já falou, chegou parada, provavelmente é parada. E aí eu falei, nossa, eu quero ir lá assistir, que eu nunca tinha entrado em uma parada e meu amigo, pelo contrário, já havia participado de 3 paradas cardíacas, né? Eu falei, posso ir lá? Ela falou, pode. Os dois ficaram lá preenchendo a papelada e eu corri lá para a sala de emergência, que é a sala de emergência, sala vermelha é diferente da emergência respiratória. Cheguei lá, já tinha um outro médico conduzindo a parada cardíaca. Então já tinham sido iniciadas as massagens, todo o procedimento. Eu fiquei olhando meio de longe, até que uma outra médica que estava lá falou, você não quer participar? Vai lá. Falei, quero. Beleza. Fui, calcei a luva para começar as compressões, para revezar o ciclo, né? Que nós alternamos geralmente cada 2 minutos. Alterna quem está fazendo a massagem para a pessoa não cansar, porque é extremamente cansativo você ficar lá fazendo as 30 compressões, dar a pausa para 2 respirações e mais 30, isso cansa muito. Na hora que eu estava indo começar a comprimir, chega minha preceptora e fala, Marcelo, você não quer intubar esse paciente? E galera, o paciente ele tinha cerca de 200 quilos, 250 quilos, era um paciente obeso, provavelmente obeso mórbido, tá? E ele tinha um pescoço curto. Para quem já estudou anestesia, sabe que pescoço curto é uma coisa que quando você vai olhar aqueles critérios do Lemon,
né? E até o malampate, pela abertura da boca dele, é uma intubação considerada via aérea difícil. Agravada ainda por estar numa parada cardiorrespiratória, né? Que eu nunca tinha entrado. Então imagina só como estava a minha cabeça naquele momento. Tava tudo... Eu só conseguia pensar naquilo que estava acontecendo. Estava extremamente focado. Eu falei, quero. Ela falou, então não começa a massagem. Porque se eu fizesse a massagem eu ia ficar extenuado, ia cansar e não ia conseguir entubar com qualidade. Aí eu aguardei, pegamos o tubo. Pessoal, eu já tinha entubado, lembrando, 4 pacientes no centro cirúrgico. Eu fiquei tão nervoso aquela hora, tão atordoado, que eu não estava sabendo montar o laringo. Laringoscópio, para quem já viu um laringo, você tem que encaixar ele aqui, né? Você empurra e encaixa aqui. E aí eu tive que pedir um médico para me ajudar. Eu acho que até quem estava lá em volta achou que eu não ia conseguir entubar, justamente por toda essa situação. Vou colocar aqui para vocês entenderem o que é uma malampate de um paciente, quanto à abertura de boca. Vou colocar uma imagem mais ou menos aqui. Depois vocês podem dar uma olhada também. E aí, cara, eu entrei com o laringo, a boca dele não estava abrindo tanto. A gente tirei o laringo e falamos, vamos pré-oxigenar mais um pouco. Pré-oxigenamos. Juro por Deus, na hora que eu entrei, em 30 segundos, parece que eu atingi um pico de concentração, galera. Todo o medo foi embora e todo o estudo da teoria foi recompensado ali. Na hora que eu vi a prega vocal dele e consegui entrar com o tubo, depois já vi ele entrando, fizemos a ausculta no epigastro, olhamos os brônquios, realmente estava lá, não estava seletivo e foi uma felicidade imensa, uma conquista pessoal que eu desejo que todo mundo que faz medicina, que está estudando, consiga essa experiência de conseguir entubar e poder ajudar o paciente. E aí entubamos, corremos, voltamos a fazer a massagem do paciente. Só que esse paciente, nós não sabíamos qual que era o motivo da parada dele. Se eu não me engano, porque já fazia algumas semanas, ele estava em assistolia. Então, não era um ritmo chocável, a gente estava fazendo as massagens. E acabou que ele evoluiu para óbito esse paciente. Então, foi minha primeira perda também na medicina. Infelizmente, mas nós tentamos fazer nosso máximo, então isso me conforta bastante. E ele chegou lá no hospital pra gente, ele estava mais ou menos a uns 15 minutos parados, tá? E isso é uma coisa que já dificulta do paciente voltar, porque ele já estava muito tempo em hipóxia, então já tinha muita perda de miocárdio, provavelmente, né? Muita necrose ocorrendo. Mas nós tentamos e foi um aprendizado essencial para mim, que com certeza eu não vou esquecer mais, que apesar de todos os medos que eu tinha, no momento eu consegui focar em entubar esse paciente, fazer as massagens, dar o meu melhor, executar a teoria na prática e tenho certeza que depois disso é só o começo e terei mais oportunidades de fazer o bem para o paciente, poder ajudar. E eu espero que vocês, se ainda não tiveram a oportunidade de entubar ou de entrar em uma parada cardíaca, assim que aparecer a oportunidade, não tenham medo. Agarrem essa oportunidade com muito vigor, com muita vontade, porque se você tem estudado, tem feito seu papel, pode ter certeza que tudo vai contribuir para que esse evento ocorra da melhor maneira para você. Não precisa ter medo, o que você precisa é de segurança, de estudar a teoria antes e depois aplicar na prática. Meu objetivo aqui então no canal é compartilhar esse tipo de experiência mesmo para agregar para vocês, para ajudar quando tiverem com medo e para que todos que assistam aqui se tornem um acadêmico de medicina, um médico no futuro padrão ouro. Essa aqui é a filosofia de vida que eu tenho levado, de tentar ser cada vez mais padrão ouro e por isso que eu compartilho o conteúdo. Foi a primeira experiência que eu tive que foi um divisor de águas para mim, de poder me sentir muito médico de verdade, apesar de ainda estar no 5º ano. E eu imagino que todo mundo que faz medicina, que já se formou, teve essa sensação algum dia. E eu só posso dizer que é indescritível. Eu quis gravar esse vídeo justamente para ficar aqui para posterioridade. Daqui uns anos eu assistir, vocês assistirem também quando tiver entubado. E galera, é só o começo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para receber mais conteúdo e comenta aí se você já fez sua intubação, sua primeira intubação, se você ainda é acadêmico de medicina, comenta aí que eu quero saber de vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo e fui!